Olá! Bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender por que a interferência do Estado americano, a interferência do governo brasileiro na economia só vai piorar o problema. Meu amigo, a coisa vai ficar complicada graças à interferência do Estado na economia. Vamos entender por que isso está acontecendo. Vamos falar um pouco dessa reforma tributária do Guedes, dessa tentativa do Biden nos Estados Unidos também, num plano de infraestrutura, os gastos do governo Trump também, vamos falar também do Lula, do governo Lula, tem muita coisa para você entender esse cenário econômico, porque as coisas chegam até aqui. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal. É hora daquele joinha maroto, tasca esse like aí no vídeo agora mesmo. E fica essa dica, ó. Esse aqui é o perfil lá do Instagram, onde eu tô sempre compartilhando informações como essa aqui do vídeo, mindsets importantes também no Stories, então segue lá. Vamos falar sobre esse atual momento do mercado brasileiro. A gente está enxergando a inflação galopando rapidamente, como eu vim alertando para você desde o ano passado, quando o Banco Central aqui no Brasil comentava sobre uma inflação provisória, eu alertava aqui, alertava a minha comunidade, não existe inflação provisória. E o que provavelmente vai acontecer é que o Banco Central vai ter que subir juros de forma acelerada quando a inflação realmente pressionar forte. E foi exatamente o que aconteceu. A política de juros no Brasil mudou, as altas passaram a ser de 0,75, chegando agora a 4,25. Temos uma próxima reunião em agosto, com a perspectiva de chegar a 5%. Muitos analistas colocam, projetam a Selic em 6,5% em dezembro de 2021. E o Banco Central Brasileiro colocou na última reunião, na ata, que está realmente preocupado com esse cenário inflacionário e agora está normalizando a taxa básica, trazendo ela aí para próximo de 6%, que seria uma normalização, e aponta que pode ter um aumento mais agressivo do que 0,75 na próxima reunião, dependendo do que vai vir aí pela frente a inflação. Então o Banco Central Brasileiro resolveu combater a inflação que ele também ajudou a criar quando cortou os juros da forma que cortou rapidamente, expandiu o crédito na economia durante a pandemia também, ajudando junto aos gastos do governo a criar esse cenário de expansão da moeda, enfraquecendo o real, A cada corte de juros o real perdia muito valor frente à moeda americana, chegando muito próximo dos R$6. Isso a gente consegue enxergar bem, pois quando os juros começaram a cair, o real começou a ganhar força novamente frente ao dólar. Claro que isso também não é um cenário interno aqui do Brasil, o dólar vem perdendo força frente às principais moedas, graças à inflação criada pelo Banco Central nos Estados Unidos. E a participação do governo nisso? O governo que está imprimindo moeda, que também ajudou a criar esse cenário inflacionário que a gente traz até aqui, com auxílio emergencial bem pouposo no começo, Também agora aumentando, estendendo esse auxílio, com promessa também eleitoral de aumentar o Bolsa Família para o ano que vem, quando acabar o auxílio emergencial, que deve ser levado até o final do ano com certeza. Foi outra coisa que eu antecipei aqui, quando houve aquela aprovação lá no Senado no meio do ano, de gasto maior, de um orçamento maior, sem interferir no teto fiscal. E não se engane, É bom a gente colocar em relação a isso, esses gastos que não entram no orçamento do governo são gastos da mesma forma. Mesmo que ele não rompa o teto, continua sendo endividamento, continua sendo impressão de moeda. E isso vai causar dois efeitos. O governo, quando ele começa a gastar, ele cria primeiramente a taxa de inflação, que é isso que a gente está sentindo no nosso dia a dia. A inflação chegando forte. E a outra taxa que normalmente nós pagamos são impostos mais altos. E aí veio agora o liberal Paulo Guedes com a proposta de reforma tributária, que na verdade é uma reforma
para arrecadar mais dinheiro para o governo gastar e tentar se eleger no ano que vem. A proposta dessa reforma tributária traz obrigações absurdas como pagamento, impostos sobre dividendos. Isso é um absurdo, você está tributando o mesmo dinheiro duas vezes. O Paulo Guedes sabe que isso joga totalmente contra o livre mercado. Você está tirando dinheiro das empresas, você está tirando dinheiro da pessoa física para o governo, com a pretensão de que o governo sabe gastar melhor do que a população. E a gente sabe historicamente, não só no Brasil, como nos diversos países do mundo, que o Estado não sabe usar aquele dinheiro que arrecada. E ele vai cada vez mais se endividando, e quanto maior é a dívida, maiores são os impostos, maiores são a arrecadação, e se não subir os impostos, a outra taxa que a classe média paga é a taxa da inflação, porque a moeda perde poder de compra. E a gente está vendo esse cenário exatamente assim agora. Inflação forte, com risco hídrico, né, que pode mexer na taxa de energia. A energia hoje foi aprovado pela Anatel, quando eu estou gravando esse vídeo, uma alta de mais de 50% na bandeira vermelha. Isso vai apertar ainda mais o brasileiro que está sufocado, o supermercado já está bastante caro, a energia, a gasolina. E com esses auxílios emergenciais, com essa alta também aí da energia, a coisa só tende a piorar. Jogando contra esse movimento do governo agora está o Banco Central. É muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Biden tem o apoio do Banco Central, como todos os outros presidentes tiveram aí nas últimas décadas. O governo continua gastando, continua se endividando e ele não aumenta impostos. O governo ele não arrecada dinheiro para aumentar os seus gastos, para aumentar o seu endividamento. O que ele faz? Ele pega esse dinheiro através da impressão de moeda do Banco Central. Então o Fed, em 2020, por exemplo, tinha um balanço de 4 trilhões de dólares, dobrou em apenas um ano, chegando a 8 trilhões de dólares. Então esses 4 trilhões entraram na economia através de gastos do governo, não só do Biden, como também do Trump. Aliás, é uma outra coisa que é importante a gente colocar nesse vídeo, que está colocando de economia, né? Se distanciando bastante de política, né? Porque como acontece nos Estados Unidos, seja o Partido Republicano, seja o Partido Democrata, o Estado está cada vez maior, gastando mais, mais endividado, com ameaça de cobrar mais impostos e criando bolhas econômicas, como acontece nos Estados Unidos, lá aquela bolsa que sobe há muitos anos. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Apesar de existir uma roupagem de direita e roupagem de esquerda, a política do atual governo, quando se trata de economia, é muito parecida com a anterior. Aumento de Estado maior, poucas privatizações, arrecadando através de impostos maiores, então, além da inflação, da impressão de moeda, também através de impostos, e tudo isso com a intenção eleitoral, pensando no ano que vem, tentando aí, da mesma forma que era feito no passado, que era feito pelos partidos de esquerda, aumentar o assistencialismo, os programas sociais e, com isso, comprar votos, você ter mais pessoas que dependem do Estado, você cria um cenário de pobreza, talvez e provavelmente não proposital. A inflação ela é criada de forma, vamos ajudar a população, vamos dar o dinheiro para as pessoas que estão precisando devido à pandemia. Mas toda a sociedade acaba pagando a taxa da inflação. E pior, que a inflação ela não volta mais, porque o governo, em algum momento, teria que reduzir os seus gastos, né? Essa é importante, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o endividamento, reduzir impostos e permitir que a iniciativa privada, através das suas empresas, empreguem pessoas, invistam no país, em infraestrutura, né? As empresas através de logística, e são essas empresas do setor privado que acabam puxando a economia. É o livre mercado que traz crescimento e não a interferência do Estado. Claro que muitas pessoas que dependem do Estado, que gostariam de ver um Estado igual, onde as pessoas são divididas da mesma forma, né? Onde a riqueza de um é distribuída para os outros, acredita que o Estado deve intervir para tirar a riqueza, e aí a gente tem, não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, essa possibilidade de impostos maiores, né? Impostos nos Estados Unidos sobre riqueza, aqui no Brasil também
esse dividendos não deixa de ser um imposto sobre riqueza, aquele que tem mais de 40 mil reais investido em ações de dividendos, aquele que tem uma PJ que recebe através da sua empresa sendo sócio através de dividendos. Vamos colocar aqui que a empresa já pagou tributação quando recebeu esse dinheiro e quando ela distribui para os seus acionistas, esse dinheiro é tributado novamente. Então, uma dupla tributação é uma coisa surreal de Estado maior, claro, um Estado gastador que fica cada vez maior, que precisa cada vez mais de dinheiro, então ele começa a apelar e começa a aumentar cada vez mais, tirando o dinheiro da sociedade para tentar ele gastar esse dinheiro, trazendo essa igualdade para todos, né? E essa igualdade acaba saindo um tiro pela culatra, porque a interferência do Estado na economia só traz pobreza, só traz crises financeiras. E é assim em todos os países do mundo. Todas as grandes crises que vimos na história foram causadas pelo Estado e também do século passado para cá, com a ajuda da interferência de bancos centrais, já que os bancos centrais estão com a máquina que imprime dinheiro, que estão controlando os juros do país, ajudando a política de expansão e bancando os gastos do Estado, condenando a moeda, tornando as pessoas cada vez mais pobres, incentivando guerras, porque a pobreza acaba trazendo mais populismo ao poder, né? E a gente viu o quanto países que estão com a população bastante miserável acabam trazendo pessoas que não fazem sentido, né? Psicopatas como Hitler acabam chegando ao poder com ideologias fortes, prometendo uma nova revolução, um novo país, que acaba em guerras, e isso é muito ruim. Então a interferência do Estado e de bancos centrais só trazem mais pobreza e mais guerra, exatamente o que a gente está vendo agora. Estamos ficando cada vez mais pobres porque temos mais inflação, vamos ficar mais pobres porque vamos pagar cada vez mais impostos, e quem deveria salvar a nossa economia, as empresas, né? A pequena, média, grande empresa que realmente faz gerar economia, que paga os impostos, que empregam pessoas, que investe em tecnologia, que produz tecnologia nova para que a gente poder viver de forma melhor. Uma empresa ela ganha dinheiro porque ela produz algo que beneficia a sociedade. Um iPhone, um smartphone, por exemplo, uma empresa cria uma tecnologia, cria um telefone de mão que você pode acessar como um computador, pode tirar fotos, pode gravar vídeos. Isso ajuda o dia a dia da população e a população, por isso, paga, né? E essa empresa acaba ganhando dinheiro, acaba empregando pessoas, acaba investindo em mais tecnologia, crescendo, e é assim que você traz um grande crescimento do país. Mas quando o Estado começa a gastar demais e quer arrecadar em cima dessas empresas, acaba realmente ficando muito difícil. Não só as grandes, como as médias e pequenas empresas, que são essas que realmente movem a economia, são essas que estão na economia informal, ali no dia a dia, naqueles municípios menores, empregando pessoas, trazendo oportunidades, o empreendedor, aquele corajoso que levanta de manhã sem o salário fixo, sem saber se vai vender naquele dia, se vai conseguir fechar a conta naquele mês. É esse cara que é extremamente prejudicado pelo Estado e é visto pela boa parte da população como o capitalista malvadão, aquele que só pensa nele. Não, não, não. Aquele que enriquece, ele está enriquecendo, se não for de maneira ilícita, e normalmente de maneira ilícita é através do Estado, né? Em economias socialistas, no comunismo, aqueles empresários que estão próximos ao Estado acabam sendo extremamente beneficiados. Aqui no Brasil tivemos aí o caso emblemático, a Friboi, que cresceu muito no passado graças à interferência do Estado aqui, que facilitava bastante o crédito para essas empresas, e essa empresa bancava vários políticos, bancando o sistema, ela conseguiu crescer cada vez mais. Então, em economias como essa, em economias socialistas, os empresários que estão próximos ao poder se dão bem. E numa economia de livre mercado, como acontecia com os Estados Unidos no passado, que os Estados Unidos é bem mais emblemático, né? Quando as empresas realmente puxam a economia, a gente tem um grande crescimento. E agora a gente tem esse crescimento que eu já comentei no vídeo anterior, que é um crescimento movido à inflação global. A inflação global ela acaba trazendo alta de preços, a demanda continua a mesma, só que ela aumenta devido a maior quantidade de moeda circulando no mundo. As commodities, né, que são esses ativos que
fabricam computadores, carros, o petróleo da gasolina, lanchas, tudo que faz a gente transforma o nosso dia a dia, né? Porque a gente precisa desses ativos, todos eles acabam custando mais caro. E quem produz esses ativos, países produtores como o nosso, acaba se dando bem. Então a gente teve um período ali durante o governo Lula, por exemplo, onde a gente viveu um grande ciclo de commodities. O petróleo chegou a $150, o minério também subindo forte, com a China demandando bastante commodities. O Brasil vendeu muito com a Vale, com a Petrobras, com a Gerdau, essas empresas, fora a nossa parte agrícola, que também é um grande motor do mundo, vendiam muito esse dinheiro, que facilitado também por os juros que começaram a cair naquele período, um dólar mais fraco também, né? O dólar vinha caindo devido àquelas guerras que foram feitas depois da crise.com, aquela entrada dos Estados Unidos do Iraque, o dólar perdeu bastante força, o real se fortaleceu, então houve uma conjunção de fatores que fez um grande ciclo puxando a economia brasileira. Mas quando a reversão do movimento, esse ciclo de commodities chega ao fim, novamente a economia entra em frangalhos, porque o Estado ele não consegue diminuir, ele não consegue tentar aproveitar esse momento para ter realmente caixa, diminuir os impostos, deixar a economia mais livre, trazer mais liberdade econômica, né? Porque ele vai estar arrecadando mais, as empresas vão estar vendendo mais, arrecadando mais, ele consegue diminuir os programas assistenciais, porque as pessoas estão empregadas, a economia está em pleno vapor. Aos poucos ele vai privatizando as empresas, diminuindo o tamanho do Estado. E quando acontece essa reversão de movimento, a economia tem um ciclo de baixa, mas logo ela volta a subir, porque o país está em plena produção, as pessoas ainda pouparam dinheiro, ainda tem poupança, mas numa alta de commodities, um ciclo artificial como acontece hoje nos Estados Unidos, muitas pessoas estão apenas vendo lucros virtuais ali de seus ativos porque a inflação está chegando. Não é a ação que está subindo em si, o dinheiro que está perdendo o poder de compra. Então, a sua ação passa a valer mais porque o seu dinheiro passa a comprar menos a cada mês. Então, a cada vez você precisa de mais moeda fiduciária para comprar aquele mesmo ativo. Então, a inflação chega primeiro no mercado financeiro, por isso que as ações sobem. E aquela sensação que as pessoas estão mais ricas acabam encontrando mais à frente uma inflação que prejudica aquele dia a dia. Você se sente mais rico, mas o seu supermercado fica muito mais caro, o aluguel mais caro, a gasolina mais cara, a escola do seu filho, o aluguel mais caro. Você começa a deixar de consumir, começa a deixar de viajar, ir a restaurante porque as suas contas estão cada vez mais pesadas. Então essa sensação de riqueza ela acaba muito rápido e vem aí um grande ciclo de queda na economia quando acontece dessa forma. Então, entenda aqui que esse cenário atual que está acontecendo, ele só tende a piorar. Quanto mais interferência do Estado na economia, pior o cenário ficará. E a gente está vendo a interferência nos dois países que eu estou colocando aqui como exemplo, independente de partido político, seja esquerda ou direita, o tempo inteiro. E é por isso que a gente tem momentos bons de artificialidade devido à inflação que leva ativos a subirem, mas logo depois a gente tem uma grande crise devido a uma grande taxa de desemprego. As empresas têm dificuldade em contratar porque estão pagando impostos mais altos, ela está ganhando menos porque as pessoas têm menos poder de compra. No caso americano, hoje tem uma coisa emblemática, as pessoas estão recebendo mais para ficar em casa do que recebiam quando trabalhavam. Então as empresas têm vagas, estão reabrindo a economia, muitas empresas querem funcionários para trabalhar, só que as pessoas preferem ficar recebendo o cheque do governo, porque ganham mais, tá certo, eu também faria isso. Você também faria isso, porque você iria sair da sua casa para trabalhar se você não tem incentivo nenhum, se o governo está te pagando mais para ficar em casa. Você tem umas férias aí estendidas em casa. Então, claro que você vai ficar, você vai se aproveitar do sistema. Mas com isso, as empresas, para tentar empregar pessoas, para tentar aumentar a sua produção, têm que aumentar os salários, diminuindo os seus lucros também, né? E isso acaba atrapalhando bastante, porque o governo vem logo após com a facada tentando tributar, aumentando impostos, aumentando essa promessa nos Estados Unidos de um grande plano de infraestrutura que vai deixar as pessoas cada vez mais pobres, né? A inflação vai chegar cada vez mais forte,
vai tentar aumentar impostos para pagar essa conta, mas nunca será o suficiente, a impressão de moeda vai continuar. Assim como acontece aqui no Brasil, essa reforma tributária, se passar o que está sendo proposto, o governo vai conseguir arrecadar, vai pagar parte dos gastos, mas nunca vai ser o suficiente, porque lá na frente vai ter novos gastos, vão acontecer outras coisas. Por exemplo, uma pandemia é uma coisa imprevisível. Uma pandemia ninguém tem como prever. Realmente os gastos acabam sendo necessários. O problema é que o Estado está sempre gastando, independente da pandemia. A pandemia só torna um cenário que o gasto fica ainda maior, cada vez maior. E a situação ficou gravíssima agora. Eu trago essa matéria aqui para você dar uma olhada do lado. Eu já comentei dela aqui e eu vou... Mas antes de falar dela, eu preciso que você pare aí, tasque o like nesse vídeo agora mesmo. Não esquece, compartilha esse vídeo com mais gente. Vamos falar também da minha comunidade. A minha comunidade que está recebendo informações todos os dias através do WhatsApp, em áudios, em análises, falando sempre sobre o mercado. Um podcast exclusivo somente para essa comunidade. Toda semana você recebe um programa com contexto muito maior do que esse aqui. Faz análise sobre ativos importantes, a gente comenta sobre o ouro, sobre Bitcoin. No último podcast falamos sobre fundos imobiliários. E eu estou para abrir uma nova oportunidade de você participar dessa comunidade. Em breve, eu tenho um projeto chamado O Outro Lado e eu peço que você vá aqui embaixo do vídeo, tem um link para você colocar o seu e-mail e você fica atento que em breve vamos abrir oportunidade para que você, enfim, passe para o outro lado com conhecimento econômico e aproveitar tudo que eu estou trazendo, esse conhecimento que eu trago no dia a dia para crescer, para preservar, para prosperar, usando a receita que muitos utilizam, para ficar cada vez mais rico, para sair, né? Enquanto muitas pessoas sofreram durante essa pandemia, outras ficaram cada vez mais ricas. Vamos colocar por que isso acontece, vamos trazer mindsets importantes. Então, coloca aqui embaixo, vai lá agora mesmo na descrição desse vídeo e coloca o seu e-mail para participar assim que esse lançamento chegar, ok? Mas vamos falar dessa notícia aqui ao lado, o BOFA, o Bank of America, e eu já havia colocado eles há algum tempo atrás. Eles fazem uma análise, né, de todos os balanços que vão saindo das empresas nos Estados Unidos e eles procuram ali a palavra inflação para medir o quanto a inflação vai estar mais à frente, né? Então, quanto mais vezes eu tiver repetido a palavra inflação, a preocupação das empresas em seus balanços com a inflação, maior é o risco. E agora, seguindo esse relatório, esse nível está em nível recorde e já alcança o nível de hiperinflação. E segundo os dados do Bank of America, essa hiperinflação transitória, isso que é engraçado, usando o termo do Banco Central, uma inflação transitória de apenas 4 anos. Ou seja, vamos ter uma inflação que vai corroer com os Estados Unidos, tirando efetivamente o poder de compra do dólar, que deve levar o dólar a perder o seu status de moeda global, né? E é uma inflação transitória. Olha o risco que estamos vendo agora, graças à interferência do Estado na economia, como eu coloquei aqui, graças a todos esses gastos do governo, essa impressão de moeda desenfreada, essa estrutura, né, esse país que hoje é extremamente quebrado, baseado em cima de dívidas e graças à impressão de moeda, usando desse benefício de ser a reserva global, de poder exportar essa inflação para o resto do mundo. Quando o mundo começar a perceber, e a gente já está percebendo até aqui no Brasil como o real vem se fortalecendo, muitos países já começam a fortalecer a sua moeda, começam a se desfazer do dólar, olhando a política que está sendo feita nos Estados Unidos. Então a situação lá vai continuar ficando cada vez mais grave. E ao mesmo tempo a gente vê aí ativos importantes, as commodities vivendo um momento de correção agora, e ativos importantes como os metais preciosos recuando nesse cenário de hiperinflação que a gente está vendo nessa matéria aqui. Então, meu amigo, previna-se antes que seja tarde, aprenda a montar uma carteira defensiva, aproveite esse momento de recuo desses ativos anti-inflacionários. As pessoas estão ainda acreditando que o Banco Central pode reverter essa inflação, que a inflação é transitória, que o Banco Central americano pode subir juros. Eu já falei aqui no último vídeo para você por que não vai subir juros. Então, saia desse conto de fadas, dessa massa, desse efeito de massa que acontece no mercado financeiro,
O Banco Central já falhou várias vezes em vários pontos da história, inclusive na última crise do subprime, quando os presidentes, o Alan Greenspan e o Ben Bernanke, na época, falavam que não existia risco no mercado imobiliário americano. Fique tranquilo, compre ações, continue comprando suas casas, e a gente viu aquela quebra que foi uma grande depressão e ela só sanou depois de uma injeção de dinheiro, uma impressão de moeda ainda maior do Banco Central americano, que já vem acontecendo desde então. Então esteja atento que não confie em bancos centrais, não confie em notícias, entenda como funciona a economia e tudo que eu trouxe aqui para você só acende o alerta que a coisa tá feia. Tasca o like aí no vídeo agora mesmo e vamos compartilhar isso aqui porque tem informação valiosa. Você que acredita que pode ajudar outras pessoas, compartilha essa informação. Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje falamos bastante sobre esse cenário de interferência que estamos vendo no Brasil e nos Estados Unidos. A coisa está ficando cada vez mais feia, interferência de Estado, imposto sobre riqueza, inflação alta, a coisa está braba. Vamos lá, R2, dá o seu comentário, meu amigo. Meu querido. E você? Coloca aqui embaixo seus comentários, me mostra o que você está acreditando nesse atual cenário de inflação, como você está vendo esses gastos, essa política liberal quebrada pelo Paulo Guedes, decepcionando realmente aqui no Brasil. Vamos respeitar o coleguinha do lado, né? Vamos trazer aqui um debate de alto nível. Você que está aqui nesse vídeo e você chegou até aqui, você é um cara privilegiado, então use esse privilégio, né? Essa inteligência que você tem fora do contexto da grande maioria para dialogar, para trazer bons argumentos aqui nos comentários, para tirar suas dúvidas e compartilhar informações valiosas, ok? Dasca o like agora mesmo aí no vídeo, compartilha, vamos ajudar essa comunidade a crescer e também trazer mais pessoas para essa informação que vale muito a pena. Até o próximo vídeo, tchau!